Olá! Hoje você confere uma aula de inglês completa com o super sucesso dançante Believe com a mega star Cher. Se você curte inglês, música, Believe, Cher, não sai daí que eu tenho certeza que você vai adorar essa aula. Hello and welcome to another class of your favorite series Aprenda Inglês com Música, que te ensina inglês de maneira divertida e eficaz no YouTube e em podcast desde 2016. Eu sou a Teacher Milena e hoje nós temos esse baita sucesso, essa música deliciosa, muito dançante, Believe, com essa estrela que dispensa comentários, Cher. Aliás, na preparação dessa aula eu descobri umas curiosidades muito interessantes sobre essa música, inclusive alguns fatos aí que realmente impactaram muito os bastidores da indústria musical. A primeira curiosidade é que essa canção levou 6 anos para ficar pronta. Em 1992 ela começou a ser idealizada e só foi lançada em 1998. E foram nada mais nada menos do que 6 compositores e 3 produtores diferentes até chegar nesse resultado final que seria o grande hit de retorno da Cher. E a segunda curiosidade, essa que impactou verdadeiramente a indústria musical, é que você percebe que a voz tem um efeito que pode ser aí caracterizado como um efeito um pouco robótico, certo? Uma certa distorção na voz. Bom, os produtores brincaram aí com uma série de efeitos diferentes até chegar no resultado final. E quando perguntados sobre qual foi o efeito utilizado, por algum tempo eles disseram que era um efeito chamado vocoder. Esse é um efeito que já era antigo, já era lá da década de 70 e realmente era um efeito usado para brincar com a voz humana, colocando aí esse aspecto um pouco robótico. Mas, na verdade, esse não foi o efeito utilizado. Bom, ocorre que um ano antes dessa música ser lançada, em 1997, foi lançado no mercado um software chamado Auto-Tune, que é um afinador automático. E essa ferramenta passou a ser amplamente utilizada pelos gravadores para afinar artificialmente os cantores quando eles não cantavam perfeitamente. Só que o público não tinha conhecimento de que essa ferramenta existia. E aí o que ocorre é que os produtores dessa música, brincando com o Auto-Tune, usando ele de maneira extrema, perceberam que chegavam a uma distorção da voz que era muito interessante e acabou então sendo usada nessa música. No entanto, eles não podiam divulgar porque ninguém sequer sabia da existência de Auto-Tune. Ninguém fora da indústria musical, ok? Nos bastidores, muita gente não só conhecia, como estava usando amplamente. E como os fãs imaginavam que seus artistas preferidos eram perfeitamente afinados, não era do interesse da indústria musical divulgar que existia essa ferramenta. Mas não teve jeito. No fim das contas, os produtores acabaram divulgando o nome do software usado para criar tal distorção, o que trouxe ao conhecimento público que existia essa ferramenta que afinava artificialmente as vozes dos cantores. E depois disso, no meio musical, esse efeito de distorção na voz alcançado com o software Auto-Tune usado de maneira extrema ficou conhecido então como o efeito Cher ou Cher Effect. Bom, e agora que você já sabe de algumas curiosidades de bastidores da canção Believe, já deixa seu like aí porque você já sabe que vem pela frente uma super aula. A gente começa com a parte 1, com a compreensão da letra, segue para a parte 2 com o estudo das estruturas do inglês e finaliza na parte 3 com as dicas de pronúncia. Are you ready? Let's go! A letra diz o seguinte: No matter how hard I try, não importa o quanto eu tente, ou então o quão arduamente eu tente, e a gente vai falar mais sobre essa frase na parte 2. You keep pushing me aside. Você continua me colocando de lado ou me ignorando. And I can't break through. E eu não consigo atravessar, não consigo ultrapassar, com a ideia de que há aí essa barreira entre eles dois, ok? There's no talking to you. Não há conversa com você. It's so sad that you're leaving. É tão triste que você esteja partindo. It takes time to believe it. Leva tempo para acreditar nisso. But after all is said and done, mas depois que tudo estiver dito e feito, you're gonna be the lonely one. Você vai ser o solitário. Ou a gente também poderia pensar, você é quem vai ser o solitário, ou você é quem vai ficar solitário. E aí chegamos no refrão. Do you believe in life after love?
Você acredita em vida após o amor? I can feel something inside me say. Eu consigo sentir algo dentro de mim dizer. I really don't think you're strong enough. No. Eu realmente não acho que você é forte o suficiente. Não. What am I supposed to do? O que eu devo fazer? Ou o que é esperado que eu faça? Sit around and wait for you? Sentar e esperar por você? Ou ficar sentada e esperar por você? Well, I can't do that. Bem, eu não posso fazer isso. And there's no turning back. E não há mais volta. I need time to move on. Eu preciso de tempo para seguir em frente, para seguir adiante. I need love to feel strong. Eu preciso de amor para me sentir forte. Alguns sites indicam a letra como sendo I need a love, que seria eu preciso de um amor, e outros sites indicam a letra como sendo I need love, eu preciso de amor, ok? Because I've got time to think it through, pois eu tive tempo para pensar bem, and maybe I'm too good for you. E talvez eu seja boa demais para você. Aí volta no refrão Do you believe in life after love? E depois Well, I know that I'll get through this. Bem, eu sei que eu irei superar isso. Because I know that I am strong. Pois eu sei que eu sou forte. I don't need you anymore. Eu não preciso mais de você. E aí repete essa frase 3 vezes e na última vez, No, I don't need you anymore. Não, eu não preciso mais de você. E aí volta no refrão e repete até terminar a música em fade out. Você reparou na quantidade de phrasal verbs que tem nessa música? Bom, esse é só um dos pontos que a gente vai ver já já na parte 2. Se você já deixou seu like no começo da aula, muito obrigada. E se ainda não, what are you waiting for? Agora, de verdade, a sua interação com esse conteúdo é super importante. Cada vez que você curte, comenta, compartilha, o YouTube e também os provedores de podcast entendem que esse é um conteúdo relevante e sugerem para mais pessoas. E para você que é fã da série Aprenda Inglês com Música e quer ir além, me ajudando a manter esse projeto no ar, você pode se tornar um super colaborador ou uma super colaboradora. Aliás, eu aproveito para mandar um beijo para todos os super colaboradores desse projeto, que já tem 5 anos de existência. E se você quiser fazer uma colaboração, você pode adquirir os super pacotões, que são as aulas da série para download, ou então fazer uma doação de qualquer valor. Para colaborar, clique aqui nesse card ou no link que está na descrição dessa aula e eu vou adorar ter você de mãos dadas comigo fazendo esse projeto. E vamos seguir agora para a parte 2 com o estudo das estruturas do inglês. Começamos pela primeira linha da música que diz No matter how hard I try, não importa o quanto eu tente. Bom, você já percebe aqui que a tradução não está literal. Se eu fosse traduzir essa frase literalmente, seria algo como não importa o quão arduamente eu tente. E você deve ter pensado aí que essa frase em português ela não soa tão natural, não é uma frase que uma pessoa diria no dia a dia, não importa o quão arduamente eu tente, ok? Mas esse how antes de um adjetivo ou antes de um advérbio é muito comum em inglês. E numa tradução correta, ele seria traduzido então como quão, ok? Quão grande, quão arduamente, quão bom, dependendo da frase. E aí, por conta dessa palavra quão em português não ser muito comum, a gente frequentemente adapta um pouco a tradução. Eu não vou me alongar nesse assunto nessa aula, porque eu já falei bastante sobre isso numa canção que tem o how logo no título e que é um super sucesso que eu tenho certeza que você vai gostar de assistir a aula dela, How Deep Is Your Love? Então, se você quiser saber mais sobre esse how significando quão, com vários exemplos diferentes e essas adaptações de tradução, vai de Bee Gees, vai com How Deep Is Your Love, que essa aula tá super bacana também. How deep is your love, is your love, how deep is your love. Que delícia, hein? Seguindo, temos a frase I really don't think you're strong enough. No, eu realmente não acho que você é forte o suficiente, não. Bom, temos aí essa palavra enough, que significa suficiente, e hoje você vai aprender de uma vez por todas se o enough entra antes ou depois daquilo que é ou não é suficiente.
Quando a gente usa o enough relativo a coisas que são suficientes, essas coisas são substantivos, ok? Pessoas, dinheiro, comida. Então, esse enough é um adjetivo. E nesse caso, por ser um adjetivo, ele sempre vem antes do substantivo, ok? Sabendo disso, vamos imaginar que você quer fazer um bolo e a receita diz que são necessários 3 ovos, mas você só tem 2. Então você vai dizer: nós não temos ovos suficientes. How would you say that in English? We don't have enough eggs. We don't have enough eggs. Outra situação muito comum, quando um palestrante, por exemplo, está ali dando sua palestra e ele está calculando o que ele ainda tem tempo de fazer, uma atividade, talvez que ele queira fazer com a plateia, e aí ele pergunta para alguém da produção: temos tempo suficiente? How would you say that in English? Do we have enough time? Do we have enough time? All right? Mas existe também a possibilidade de usarmos esse enough, suficiente, como advérbio para falar da frequência ou da intensidade de atividades ou características. Por exemplo, se algo é bom o suficiente, se uma casa é grande o suficiente, ou então se eu me exercito o suficiente, se eu estudo o suficiente, ok? Nesses casos, enough é um advérbio e ele vai vir depois daquela ação ou daquela característica. Sabendo disso, como é que você diria ele não se exercita o suficiente? Ele não se exercita, aqui nós temos uma ação, ok? Se exercitar o suficiente. He doesn't exercise enough. He doesn't exercise enough. Agora vamos pensar numa qualidade grande. Então imagina que você mora numa casa que ela não é enorme, mas ela é grande o suficiente para sua família. Como é que você diria? Nossa casa é grande o suficiente para nós. Nossa casa é grande o suficiente para nós. Our house is big enough for us. Our house is big enough for us. Então, recapitulando, se estamos falando de quantidade de coisas, substantivo, o enough é adjetivo e vem antes das coisas que são ou não são suficientes. Já se estivermos falando da intensidade, da frequência, ou seja, se o enough estiver relacionado a características, qualidades ou então ações, ele virá depois dessas qualidades ou ações que são ou não são suficientes. E qual é a dica de ouro para você internalizar essas regrinhas? Pegue essas frases como modelo e faça várias outras frases com pequenas modificações, ok? Não precisa se arriscar muito. Por exemplo, he doesn't exercise enough. Pensa num outro verbo que possa entrar no lugar de exercise. Por exemplo, he doesn't study enough. Ele não estuda o suficiente. Ou então, he doesn't rest enough. Ele não descansa o suficiente. Se você fizer isso com todas as diferentes frases que a gente viu, você vai naturalmente se acostumando, se familiarizando com a ordem do enough na frase, dependendo do tipo de frase, e isso vai ficando natural para você, até o ponto que você nem precisa lembrar da regra na teoria. Você já sabe usar na prática diretamente pela maneira que isso soa mais natural. Na frase What am I supposed to do? O que eu devo fazer? Temos então essa expressão to be supposed to do something, que a gente frequentemente traduz como dever fazer, mas não é aquele dever do should, por exemplo, do conselho, mas o dever do que é esperado que a pessoa faça. Por exemplo, se eu contratei você para pintar a minha sala de amarelo, é suposto que você pinte minha sala de amarelo, certo? Se eu chegar em casa e a parede estiver pintada de azul, eu vou dizer tipo, mas era para você ter pintado de amarelo. E em inglês, essa seria a estrutura que você usaria nesse caso. You were supposed to paint it yellow. E percebe que a gente não tem aqui uma tradução literal, certo? Porque em inglês nós temos you
were supposed, como se fosse você era suposto para pintá-la de amarelo, ou seja, não funciona aqui uma tradução palavra por palavra, mas essa equivalência de ideias. Agora, você vai praticar falando em voz alta, don't forget. Imagine que você combinou com seu filho que ele ia subir para o quarto e estudar para a prova que é amanhã, ok? Daqui a 30 minutos você chega lá no quarto e ele está jogando videogame. Então você vai dizer: era para você estar estudando, ou então você devia estar estudando. Era suposto que você estivesse estudando. Como ficaria essa frase então em inglês? You were supposed to be studying. You were supposed to be studying. All right? E para fechar essa parte 2, nós vamos ver uma lista de phrasal verbs que aparecem nessa canção. Bom, muita gente fica assim com o cabelo em pé quando escuta phrasal verb e parece que é um bicho de 7 cabeças. Na verdade, um phrasal verb é como se fosse um verbo, só que ele não é um verbo de uma palavra só. Ele é uma combinação de 2 ou mais palavras, frequentemente 2 palavras sendo um verbo e uma preposição. E o que é curioso num phrasal verb é que como ele é a combinação de elementos diferentes, pode ser que o significado dele seja muito óbvio pelo significado daqueles elementos, ou pode ser que a combinação desses elementos gere um significado completamente novo. Então, agora que você já perdeu o medo dos phrasal verbs, vamos ver quais são os phrasal verbs que aparecem nesta música. Bem, temos push aside. Push aside é você empurrar para o lado, pôr de lado, deixar de lado. E a gente também usa essa expressão em português, pôr de lado, deixar de lado, com ideia de ignorar algo de propósito. Breakthrough. Breakthrough é você conseguir atravessar alguma coisa, ultrapassar alguma coisa, geralmente relacionado a algum tipo de barreira, ok? So you break through a barrier. Você quebra aquela barreira, você ultrapassa, você atravessa. Sit around. Esse é muito interessante porque sit você já sabe que é sentar. Mas quando a gente usa sit around, essa expressão, esse phrasal verb já vem cheio de significado. Por quê? To sit around é você ficar sentado, sem fazer nada, ficar de bobeira, como a gente diz em português, ok? Então é um phrasal verb que você realmente usa quando você diz que alguém está desocupado, de bobeira. Atenção, se você trabalha sentado, fica longas horas sentados ali trabalhando no computador, you are not sitting around, ok? Talvez você esteja ali fazendo um trabalho muito intenso intelectualmente. Então, o fato de você estar sentado não quer dizer que você está sitting around, ok? Turn back. Turn back é você fazer a volta, você retornar, voltar. Turn back. Move on, seguir em frente, seguir adiante, especialmente quando a gente fala de alguma situação que você tá meio empacado, empacada. So you have to move on, ok? Desempaca, segue em frente, segue adiante, se mexe, ok? Think something through. Esse phrasal verb também é muito bom. Esse STH que eu botei aqui no meio é a abreviação para something, ok? E quando você think something through, quer dizer que você pensa sobre alguma coisa de maneira muito profunda, completa. A gente também pode traduzir como refletir sobre algo, ok? Então não é aquela pensadinha rápida que você decide rápido, não. É pensar bem sobre alguma coisa, refletir mesmo. E finalmente, get through something. Get through something é você conseguir chegar ao fim de alguma coisa, passar por alguma coisa com sucesso, de forma bem sucedida, ok? E a dica de ouro aqui com relação a esses phrasal verbs, não vá tentar memorizar todos de uma vez. Se todos aqui são novos para você, escolha 2 ou 3 que você achou mais interessantes ou que você acha que vão ser mais relevantes, mais úteis no seu dia a dia. E aí, volta lá na letra da música, vê como eles estão sendo usados em contexto, começa a buscar outros contextos, outras situações que você poderia usá-los, ok? E aí, depois que esses 2 ou 3 estiverem bem firmes, aí sim você segue para mais 2 ou mais 3. Lembrando sempre que se o mais importante é estudar, é estar sempre em contato, a gente pode pensar que a segunda coisa mais importante é
como estudar. Afinal, não adianta você desperdiçar o seu precioso tempo estudando de forma errada. Too much too soon é um erro comum, certo? A pessoa querer estudar demais. Quero aumentar meu vocabulário. Vou ver 20 palavras novas por dia. Depois de uma semana, você memorizou 5, porque você não deu tempo suficiente de estar em contato com cada uma daquelas palavras. Então, lembra sempre que você tem que ter aí uma maneira de estudar que seja realmente produtiva e eficaz. E eu sei que estudar sozinho é muito desafiador por vários motivos, certo? Já começando por aí, o que é que eu estudo, quando eu estudo, o quanto eu estudo, com quem eu tiro minhas dúvidas, qual é a ordem dos conteúdos, e foi pensando em tudo isso que eu criei o intensivo de inglês da Teacher Milena. Esse é, com certeza, o meu melhor e mais completo projeto para te ensinar inglês passo a passo. Ele é um curso que começa do zero, então você pode ser iniciante em inglês, que você não vai ficar perdido nem perdida. Mas também ele é um curso que tem o foco na fala, e você fala em inglês, e você constrói estruturas em inglês desde a primeira aula. Ocorre que muitos alunos que não são iniciantes em inglês não têm essa prática de construir estruturas em inglês. Têm conhecimento teórico sobre o idioma, mas não conseguem transformar seus pensamentos em frases em inglês. Se esse é o seu caso, o intensivo também é para você. Olha só o comentário que a Rociane deixou lá na área de membros do curso essa semana. Teacher Milena, que aula, hein? Maravilhosa! Tirei muitas dúvidas antigas. Realmente posso dizer que depois de tanto tempo, estou passando por um ensinamento totalmente diferenciado. Rociane, um beijo para você. Muito obrigada pelo comentário. É uma alegria para mim receber esse tipo de comentário, porque eu, que estou nos bastidores do curso, enquanto idealizadora do curso, sei o quanto ele é diferenciado de outras metodologias, de outros cursos, de outras plataformas, mas receber esse comentário de quem está do outro lado, dos alunos que estão ali testando, experimentando, vivenciando no dia a dia, é mesmo uma realização e me deixa muito, muito orgulhosa desse curso. E para você que está aí do outro lado pensando, será que esse curso é assim tão diferenciado mesmo? Será que vai ser mais do mesmo? Ih, já fiz 10 cursos de inglês. o que eu tenho para te dizer é o seguinte: vem para o intensivo e tire as suas próprias conclusões. Eu te ofereço 30 dias de garantia incondicional. O que é que isso significa, garantia incondicional? Significa que a partir do momento em que você faz a sua matrícula, você tem 30 dias para testar o curso à vontade. E se você desistir por qualquer motivo, você recebe 100% do seu investimento de volta. Não importa quantas aulas você já tenha assistido, quantas horas você tenha passado na plataforma, a garantia é incondicional. Para saber todos os detalhes do curso, clica aqui nesse card ou no link que está aí na descrição dessa aula. E se não houver vagas no momento em que você visitar o site, preencha o cadastro de lista de espera que eu te aviso assim que eu tiver uma vaga para você. And let's move on now to part 3, to part 3, to part 3. Sim, vamos seguir agora para a parte 3 para deixar você cantando Believe bem bonito. Bom, logo no começo da música, a gente fica ouvindo aquela voz cantando After Love, After Love, After Love, After Love, ok? Que vem num crescendo. E aí, começa então oficialmente a letra da música dizendo No matter how hard I try. Sem mistério aqui, ok? Pintei aí de azul clarinho esses T's e D's que são reduzidos para rarara. Então, no matter how hard I try. You keep pushing me aside and I can't break through. Então, aqui, essas duas linhas ficaram ligadinhas, certo? Keep termina em P, pushing começa em P, você junta num P só. You keep pushing, ok? You keep pushing me aside and I can't break through. Então, aside para and ligou com rarará, porque o E final de aside não é pronunciado, o D então vira rarará para juntar no and I can't break through. And, você não ouviu a letra D, muito comum, certo? Ao invés de and I, as duas formas estão corretas, mas aqui a gente tem and I. Então, you keep pushing me aside and I can't break through. Can't break through. Percebe que você também não ouve o T de can't. Can't break through. Sempre lembrando que essas consoantes oclusivas pintadinhas aí de vermelho no final das frases podem aparecer mais, menos ou nada e frequentemente não aparecem nada. There's no talking to you.
It's so sad that you're leaving. Esse sad fica alongado porque a gente tem várias notas aqui de melodia. Então, it's so sad that you're leaving. That you're frequentemente fica com esse som chu na junção. Então, it's so sad that you're leaving. Aqui nós temos it takes time, mas o it realmente não aparece. Se você ouvir a música, você ouve takes time to believe it, ok? Takes time to believe it. But after all is said and done, you're gonna be the lonely one. Aqui não tem muito mistério, sempre lembrando que essas letrinhas E pintadas de cinza não são pronunciadas. Então, nós temos done, you're, lonely. Esse E no meio da palavra lonely não é pronunciado, então fica lonely, tá? Do N, você já vai direto pro L. One, lonely one. Aí, chegamos no refrão. Do you believe in life after love? Life after love. Como é de life não é pronunciado, o F já juntou na vogal A de after. Então, do you believe in life after love? Love, ok? Não é love, não é love, love. I can feel something inside me say. Aqui já tô te dando no ritmo da música, certo? Porque normalmente eu falaria I can feel something inside me say. Mas no ritmo da música a gente tem I can feel something inside me say. I really don't think you're strong enough, no. Então aqui também não tem muito mistério, só think you're, mas aqui já é muito natural, né? Eu tenho uma palavra terminando em consoante, K. A próxima palavra começa em consoante, porque Y é consoante, mas tem som de vogal. E lembra que essas regrinhas de pronúncia, elas estão sempre ligadas ao som, ok? Então, your começa com som de vogal. You're, ok? Então, I really don't think you're strong enough. No. Enough. Esse GH vai ter som de F mesmo. Enough. Todas essas frases são repetidas, mais uma vez, tá bom? Para completar o refrão. Depois, what am I supposed to do? Supposed to do. Olha que interessante esse E aí não é pronunciado. Então, nada de falar supposed, ok? What am I supposed to do? Sit around and wait for you. Well, I can't do that. Então, a segunda frase já vai direto aí para a terceira. Sit around and wait for you. Well, I can't do that. And there's no turning back. I need time to move on. I need a love to feel strong. Aqui é interessante que, consultando na internet, a gente tanto encontra letras dizendo a love ou love por conta da pronúncia. I need a love, I need a... Como fez o rarará no D, isso frequentemente estaria ligando a uma vogal. Então, I need a love, eu preciso de um amor. Mas, às vezes, ocorre da pessoa fazer I need a love pensando em I need love, ok? Então faz o rarará mesmo sem a ligação na vogal. Então a gente tem as duas possibilidades aqui de pensamento, mas o fato é que a gente tem esse r no final de need. I need a love, tá? I need a love to feel strong. 'Cause I've got time to think it through. Through, linguinha lá nos dentes da frente, through, e o GH do final totalmente mudo, ok? And maybe I'm too good for you. Well, I know that I'll get through this. Também alonga esse this aí no final, ok? E aqui não tem mistério, certo? I'll know that com I'll a gente juntou rarará nesse T e I'll, ok? A contração de I will, I'll. Então, well, I know that I'll get through this. 'Cause I know that I am strong. Também essa palavra strong é alongada. I don't need you anymore. E é muito comum esse I don't soar I don't. Um rarará já no D inicial de don't, ok? Então, I don't need you anymore. A gente também não está ouvindo o T
de don't, consoante oclusiva fechando a palavra, ok? Need you, frequentemente soa need you, então essa junção do D com you vira you. Então, I don't need you anymore. Repete 3 vezes, então I don't need you anymore, I don't need you anymore, e na última, no, I don't need you anymore. Volta pro refrão e repete até terminar a música. Muito gostosa, né? Bom, essa foi a dançante, a gostosa, a eletrizante aula de hoje aqui na série Aprenda Inglês com Música com a musa Cher. Eu espero que você tenha gostado dessa aula e se gostou, é claro, não esquece de dar o seu like. Se você já deu o seu like, comenta aí embaixo, assina a lista de presença para eu saber que você esteve aqui, ok? E claro, compartilhe essa aula com todo mundo que você acha que vai gostar. Ajude a série Aprenda Inglês com Música chegar a mais pessoas, levando aí conhecimento gratuito de inglês, músicas maravilhosas, enfim, é uma diversão, um entretenimento e algo que acrescenta muito nos seus estudos de inglês, tudo ao mesmo tempo. Foi um prazer ter você aqui comigo hoje e para a gente continuar em contato aí ao longo dessa semana, me segue lá no Instagram, no @teacher.milenagurgel. Além disso, se você quiser saber mais sobre todos os meus projetos para te ensinar inglês, sempre de maneira divertida e eficaz, visita o site www.teachermilena.com e conheça os projetos. Além da série Aprenda Inglês com Música, eu tenho o intensivo de inglês da Teacher Milena, como eu falei antes, para alunos iniciantes, para alunos que ainda estão precisando desenvolver a fala em inglês. Esse curso cobre os níveis básico e intermediário e para quem já tem uma base consolidada, já tem aí um intermediário bacana e quer seguir rumo ao avançado ou para quem já está no avançado e quer se manter lá, eu tenho um programa de assinatura muito gostoso que é o Teacher Milena Flex. E se você quiser fazer um test drive, tem uma aula grátis esperando por você. Vou deixar o link também na descrição dessa aula. Se você gostar, já pode fazer sua assinatura e se tornar um Flixer hoje mesmo. Um grande beijo para todos os espectadores da série Aprenda Inglês com Música, todos os alunos do intensivo de inglês da Teacher Milena, todos os Flixers que estão aqui também acompanhando. Foi muito, muito bom ter você comigo hoje e é claro que eu espero você na semana que vem para mais uma aula aqui na série Aprenda Inglês com Música. See you! Do you believe in life after love, after love, after love? I can feel something inside me say, I really don't think you're strong enough, no. Do you believe in life after love, after love, after love? I can feel something inside me say, I really don't think you're strong enough, no.